Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Revide. Olá, eu sou a Bel de Farias, bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro. Aqui você vai saber de tudo o que aconteceu de mais importante na última semana. E no Revidecast de hoje você vai ouvir: Polícia Rodoviária divulga balanço da Operação Carnaval. Polícia prende autor de latrocínio no centro de Ribeirão Preto. Casos confirmados de dengue crescem em Ribeirão Preto. Campanha da Fraternidade de 2024 terá o tema Amizade Social. Fernando Anitelli, do Teatro Mágico, anuncia show em Ribeirão Preto. Revide. O 3º Batalhão de Polícia Rodoviária e o Comando de Policiamento Rodoviário anunciaram nesta semana o balanço das ações de policiamento durante o período de carnaval, entre sexta-feira, dia 9, e terça-feira, dia 13. As ações se estenderam por 6.890 quilômetros da malha rodoviária do estado de São Paulo, nas regiões de Araraquara, Rio Claro, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. Ao todo, foram 6.161 autuações por infrações de trânsito, sendo 2.592 por excesso de velocidade, 1.446 por não uso do cinto de segurança e 164 por ultrapassagem em locais proibidos. Além disso, foram 692 autuações por dirigir sob a influência de álcool. Desse total, 641 se deram em decorrência da recusa de condutores de realizarem o teste. Foram registrados durante o período 74 acidentes de trânsito, com 64 vítimas leves e 18 feridos gravemente, e 5 óbitos. Murilo, é impressionante, né? Quando você vê esses números, você vê o quanto que o trânsito é perigoso, né? É muita infração, é muito descuido, né? Para um momento assim, um período curto, né? E você vê assim como é que falta uma educação no trânsito mesmo, né? As pessoas não respeitam muito, né? Hoje em dia, uma das coisas mais perigosas que a gente tem é sair por uma estrada aí para viajar justamente por isso, né? Por essa quantidade de pessoas que cometem infrações aí. Vejo, né, a questão de excesso de velocidade, não uso cinto de segurança, né? Que é uma coisa tão básica. E também mais a questão do álcool aí, que foram 692 autuações, o que é muito, né? Porque se a gente considerar que isso aí é uma pequena amostra de 5% talvez do total da ocorrência, né? Porque a polícia não pega todo mundo, é muita gente, né? Que apesar de todas as campanhas, de tudo que se fala, as pessoas pegam um carro alcoolizadas para dirigir numa estrada movimentada, cometem excesso, abuso de velocidade, e aí o resultado não pode ser outro, né? Tem sempre aí um número de acidentes graves, com óbitos e pessoas feridas gravemente, né? Então, assim, são números realmente assustadores. Revide. A Polícia Militar prendeu na madrugada da última terça-feira um homem de 20 anos suspeito de envolvimento no latrocínio do policial militar aposentado Dari Alves Tremura, no centro de Ribeirão Preto. O suspeito passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida para preventiva. O homem foi preso na zona rural de Serrana após denúncia anônima de uma pessoa que alegou ter ouvido uma conversa entre os suspeitos. No diálogo, um deles falou que havia matado um policial e que precisava fugir para a cidade vizinha. Os PMs fizeram buscas no município e encontraram 2 homens em uma motocicleta próxima à rodovia Mário Tituto. De acordo com as informações divulgadas, o condutor da moto disse que fazia corrida por aplicativo, contratada pelo homem que estava na garupa. O garupa entrou em contradição no seu relato, foi levado à Central de Polícia Judiciária e preso na sequência. O crime ocorreu na manhã da última segunda-feira em um posto de recarga de cartões do transporte coletivo na rua Tibiriçá, próximo à esquina com a rua Américo, no centro de Ribeirão Preto. Isso, por mais que a gente dê uma notícia como essa, né, é sempre meio assustador, né? Você pensar uma criatura de 20 anos de idade cometer um ato desse, um negócio que ainda assusta a gente, não dá pra passar batido. Esse crime aí chocou todo mundo, porque aconteceu no meio do carnaval, né, na segunda-feira, e hoje tem um componente que
gravado, né? Realmente os vídeos aí circularam nos jornais, na imprensa aqui, né? Nos sites, e é assustador ver, né? Os caras armando uma emboscada, se disfarçaram de garis, chegaram perto, né? Acabaram matando um policial e ferindo o outro. É uma violência realmente sem limites, né? Sendo que ficou levantado aí uma questão que esse dinheiro, né, tá exposto ali, e ele, na verdade, como se trata de um valor alto em função da recarga de cartões que todo mundo faz, fica meio perigoso realmente pessoas fazerem essa proteção sem nenhum tipo de respaldo. Teria que ser, no caso, talvez, a melhor solução seria um carro forte para retirar um valor tão alto no meio de uma rua movimentada. Revide. O número de casos prováveis de dengue no Brasil em 2024 chegou a 408 mil, segundo o painel de monitoramento de arbovirose do Ministério da Saúde. Já o número de vítimas confirmadas da doença atingiu 62, enquanto outras 279 mortes suspeitas estão sendo investigadas. A média nacional aponta 201 casos de dengue por 100 mil habitantes. E aqui em Ribeirão, né, a gente tem percebido assim, um aumento, um negócio que você começa a sentir pelo convívio, né? Você conversa com uma pessoa, tô com dengue. É impressionante isso, né? Esse é o princípio das epidemias, né? Você começa cada vez mais a ter pessoas próximas do teu entorno com a doença, né? Isso já está ocorrendo há bastante tempo e a gente tem um quadro aí bastante preocupante, porque não há previsão a curto prazo de chegar a vacina e a chuva está aumentando, os casos também, então a gente vai ter que ficar aí atento aí na questão do combate ao mosquito, mas é realmente muito preocupante começar mais um ano depois da Covid, agora vem a dengue, parece que as doenças estão sempre ao nosso lado. Bom, mas vamos mudar de assunto, né? Porque tá pesado. A campanha da Fraternidade 2024 tem o tema Fraternidade e Amizade Social e o lema Vós sois todos irmãos e irmãs. O lançamento da campanha foi na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, em Brasília, na quarta-feira de cinzas, dia que marca para as religiões cristãs o início da quaresma. Em Ribeirão Preto, o lançamento da campanha foi feito pelo arcebispo metropolitano Dom Moacir Silva, acompanhado do diácono Francisco Alves Ferreira Neto e do padre assessor da campanha André Massaro. Segundo Dom Moacir, o tema deste ano dialoga com o momento de polarização que o país atravessa, bem como mostra o movimento da Igreja Católica, encabeçado pelo Papa Francisco, de se aproximar de minorias e grupos historicamente excluídos. Bom, sempre um tema importante, né, de fazer uma campanha como essa para chamar a atenção daquilo que é óbvio, né? Hoje, por acaso, eu fui ao mercado para comprar um café aqui para trazer aqui para a revista e acabei vendo um jovem, muito jovem, deitado na rua, assim, do lado do mercado, pedindo comida. Então, você sabe que aquilo ali, no mínimo, aquela pessoa tá drogada. É uma coisa tão... uma vida tão miserável, né? Que assim, te impacta de uma maneira... Não sabe bem o que fazer para ajudar. Aí eu entrei no mercado, voltei. Quando eu voltei, em plena manhã, assim, dormindo. É um negócio muito triste, né? E o tema escolhido pela CNBB, inclusive o Paulo, que é o nosso editor da revista digital, acompanhou a entrevista aí do Dom Moacir, né? Vamos ter uma entrevista na nossa edição digital sobre esse tema da campanha da fraternidade, que também, né, toca numa outra questão que está posta aí desde a questão das eleições, que fala que todos, né, no caso o lema aqui é vós sois todos irmãos e irmãs, e tem uma clara alusão, né, à polarização política que se instalou no Brasil já há alguns anos e que continua, né? Então, assim, o Brasil, que era considerado um país de natureza mais tranquila, né, tinha lá seus problemas políticos, mas de uns tempos para cá, a gente começou a ver o crescimento dessa onda aí de polarização política e ela continua, inclusive tem aumentado e, apesar da passagem do tempo, dá sinais de que vai continuar. E a CNBB, então, lançou uma campanha com o slogan justamente aí para lembrar que todos são brasileiros e que precisam resolver os seus problemas dentro de uma normalidade, de uma tranquilidade. Uma convivência minimamente humana, né? Pelo amor de Deus. Revide.
Um espetáculo acústico em voz e violão apresentando os principais sucessos da banda. Essa é a premissa de Fernando Anitelli, que apresenta o Teatro Mágico, que chega ao Teatro Pedro II no dia 17 de março. Em um encontro mais intimista e interativo com o público, o artista revisita suas raízes, referências e principais obras da banda. No repertório, sucessos como Anjo Mais Velho, Pena, Nosso Pequeno Castelo e muitos outros, além de canções do novo álbum Luzente. Anitelli também traz ao palco releituras de grandes clássicos que fizeram parte de sua trajetória. Os ingressos estão à venda pelo site e os valores variam entre R$40 e R$161. Revide. E o repórter Paulo Apolinário vai nos contar os detalhes da Revide desta semana, que circula em sua versão digital. Oi, Del, Murilo e ouvintes do Revidecast. Os casos de dengue disparam em Ribeirão Preto e a cidade vive a iminência de uma nova epidemia. Este é o tema da matéria de capa da Revide Digital desta semana. Trazemos uma análise completa de dados do crescimento da epidemia em Ribeirão Preto, além de informações sobre os sintomas. Já na entrevista da semana, falamos com o arcebispo metropolitano Dom Moacir sobre a campanha da Fraternidade de 2024, bem como sobre os avanços da Igreja Católica em busca de maior inclusão dos fiéis. Então, para saber mais detalhes sobre estas e outras notícias, acesse o portal Revide e nos siga nas redes sociais. Revide. A repórter Gabriela Maulin traz os destaques do portal Revide desta semana. Olá, aqui é a Gabriela Maulin, editora do Portal Revide, e eu venho agora com os destaques dessa semana. Na manhã da última quarta-feira, dia 14 de fevereiro, o prefeito Duarte Nogueira assinou o decreto que denomina a mudança do nome da rua Edgar Rodrigues, localizada no Boulevard do Estádio Santa Cruz, Arena Nicknet, que agora passa a ser chamada de Esplanada Doutor Sócrates. O magrão, como Sócrates era conhecido, faleceu em 2011 e completaria 70 anos no dia 19 desse mês. A matéria completa você confere no portal Revide. O cantor, compositor e instrumentista Flávio Venturini se apresentará em Ribeirão Preto no dia 4 de abril com o seu novo projeto Coração Adentro, trabalho que retrata bem sua carreira e obra, com composições que falam sobre o amor, a natureza e as relações afetivas. Todas as informações sobre o evento estão no portal Revide. Neste carnaval, Ribeirão Preto reuniu cerca de 50 mil foliões em torno das mais de 30 atividades que ocorreram aqui no município. Com públicos dos mais variados gostos musicais e estilos, a cidade contou com uma festa democrática, acessível e segura. Impulsionando a economia do município, a festa beneficiou cerca de 1.500 pessoas, além da injeção de dinheiro na economia com o aumento da produtividade e do consumo e o envolvimento de todo o comércio local. O balanço completo divulgado pela Secretaria da Cultura você encontra no portal. Por hoje é só e até a próxima. Revide. Professor Cleido Vasconcelos vai nos dar uma dica de filme ou série para o final de semana. Boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje falaremos de um filme que só eu não assisti ainda na vida. Mas vai que tem mais alguém igual a mim que estava esperando sair em streaming ou que pensava assim, sou velho demais para o rock, jovem demais para morrer. Tenho 65 anos, para que eu vou assistir um filme desse tipo? Isso é coisa de criança, de adolescente. Jovem adulto, mas máximo. Muito falado, muito insensado. E eu até agora não tinha visto, eu fiz uma força para fazer uma resenha, falando mal de alguma coisa, porque todo mundo amou. Eu falei, eu não vou falar mal disso. Já decidi. Isso chama preconceito. Quando você decide uma coisa antes de ver a coisa. Aí eu falei, eu vou falar mal. Não consegui. É tudo isso que falam mesmo. Tô falando do Barbie, do filme da Barbie. Meu, que espetáculo. Que espetáculo. Essa diretora conseguiu. A Greta. O sobrenome eu nunca lembro. É genial. É realmente uma lástima que ela não tenha sido indicada ao Oscar de melhor direção, porque o filme é a direção, a cenografia, que foi ela que bolou tudo. A história é muito boa, da Barbie que vive na Barbilândia e vem para o mundo real. Isso já foi feito, né? Encantada, não aquele outro filme, certo? Encantada, mas aqui é muito legal,
porque é um filme feminista, assim, como todo mundo. Teve até aqueles povo lá que foi no cinema e ficaram nervosos, os homens têm uma fragilidade, né, gente? Qualquer coisa que não fala bem dos homens, os homens ficam meio assim, magoados. São muito sensíveis. Acho que agora eu vou tossir, peraí. Pronto, não precisa cortar a tosse não, porque dá uma pausa dramática. Fala do feminismo, fala do empoderamento feminino, mas nada é chato. As piadinhas intrínsecas, assim, elas são muito legais. As coisas que falam. A que eu mais gostei foi do Sugar Daddy. O Ken Sugar Daddy. Ai, dei um spoiler. Mentira, é um detalhezinho. É muito legal. As coreografias, não tem muito. Eu não gosto de um filme musical, tá? Vou visando aqui. Não tem um monte, não. Tem uma ou duas coreografias no filme com músicas cantadas. É bom. O final é genial. A última cena é genial. É muito bom. É isso. O último a falar sobre isso. Mas fazer o quê, né? Demorei pra ver. Então é isso. Está na HBO mais pra assistir. Deve ter pra um lugar, mas na HBO mais é de grátis pra quem é assinante. Então é isso. Tchau. Bye. Revide. Bom, Murilo, a minha sugestão nessa semana são 2 livros da filósofa e escritora francesa Simone de Beauvoir. São 2 livros que de alguma maneira se conversam. Primeiro é A Mulher Desiludida e o outro é Mal Entendido em Moscou. Antes de comentar sobre os livros, eu queria falar um pouquinho sobre a Simone de Beauvoir. A gente às vezes perde um pouco essa referência, né, do tempo. Ela nasceu em 1908 em Paris e morreu em 1986 aos 78 anos de idade, vítima de uma pneumonia. Você vê como ela morreu jovem, né? A obra da escritora é muito vasta. A existencialista e feminista Simone de Beauvoir escreveu em 1949 O Segundo Sexo, que pretendeu responder à grande questão do que é ser uma mulher. E uma das respostas que a eternizaram é que uma mulher não nasce mulher, ela torna-se mulher. E acredito que não exista nenhuma discussão mais atual do que esse pensamento que ela desenvolveu lá há 75 anos. E uma das conclusões mais importantes que ela discute nesse texto, lá O Segundo Sexo, é que definições comuns, como a de que mulheres são frágeis ou de que nasceram para cuidar de tarefas domésticas, estavam sendo usadas para subjugá-las ao longo dos tempos. Para a filósofa, as visões dos indivíduos são social e culturalmente produzidas. Não se nasce com elas, mas se aprende através da socialização. E nesse caso, o que acontece é que as mulheres estavam sendo ensinadas sobre seus papéis para que os homens pudessem se manter dominantes. Depois dessa breve fala sobre quem foi essa mulher, quero falar de 2 livros que li recentemente. Eu tenho o plano de ler toda a obra dela, que é muito vasta. Já li muita coisa, mas tem muita coisa ainda para ler. O livro A Mulher Desiludida foi publicado em 1967 e Simone de Beauvoir já tinha uma obra muito respeitada e já estava com quase 60 anos. É um livro que traz 3 contos e um desses é que dá nome ao livro. Segundo os estudiosos da obra dela, esse livro representa toda a potência literária de uma escritora brilhante e que estava no seu auge. O livro reúne 3 histórias independentes narradas por suas protagonistas, mulheres confrontadas com situações de ruptura que colocam em xeque as suas certezas. A primeira história é uma intelectual de esquerda que se vê em conflito com as posições cada vez mais conservadoras do filho, ao mesmo tempo que luta contra a fatalidade do envelhecimento. Na segunda história desse livro que eu falei, se dá um monólogo de uma mulher angustiada e fora de si, após 2 casamentos fracassados e o suicídio da filha. E o último texto, que são 3 contos, trata do desmoronamento da vida de uma mulher abandonada pelo marido e desprezada pelas filhas. Sob o ponto de vista íntimo e dilacerante dessas personagens, os contos refletem sobre a condição da mulher e seu papel numa sociedade ainda dominada pelos homens. O segundo livro, que eu vou falar, é O Mal Entendido em Moscou, que ele foi escrito em 1966-67 e ele deveria compor essa coletânea da Mulher Desiludida, de 1967. Porém, a autora decidiu substituí-lo por A Idade da Descrição, que são esses mesmos personagens, só que eles estão numa outra condição. O texto, então, ele foi publicado pela primeira vez apenas em 1992 e traz a história do casal de professores acadêmicos universitários, Nicole e André, que viajam no início da década de 60 para Moscou a fim de visitar a filha de André, Masha, fruto do seu primeiro casamento.
Durante a estadia na capital russa e em outras cidades próximas, os dois se deparam com reflexões doloridas sobre o envelhecimento, velhos rancores do casamento e com as novidades e desencantos com a União Soviética. Um aspecto em comum nas duas obras é uma profunda reflexão sobre o envelhecimento. Nesses tempos em que cada vez mais estamos falando sobre a mudança da nossa pirâmide etária aqui no nosso país, acho que vale muito a pena a leitura dos dois livros. Muito bom. A Simone de Beauvoir é um símbolo, né, da emancipação feminista. E como as ideias, né, produzem mudanças. Eu sou de um tempo que me lembro que mulher só tinha praticamente duas possibilidades, que era ser professora ou, no máximo, uma advogada. E isso era uma realidade lá dos anos 70, né? Hoje, a gente vê o tanto de mulheres que trabalham já, né, em condições quase de igualdade, ainda não se tem uma igualdade, mas falta muito pouco. E a gente vê as mulheres nas universidades, nas empresas, né? Se tornou realmente uma mudança, né, de que aquele velho conceito do patriarcado que ela menciona aqui, que era, né, que as mulheres serviam para cuidar das tarefas domésticas e tal, como essa realidade mudou. E mudou justamente por o pensamento, né, de pessoas, de escritoras como ela, e outras no Brasil, né, que também produziram livros semelhantes, né, e que resultaram e propiciaram essa mudança, que a gente caminha para um equilíbrio talvez a curto prazo aí nos próximos. Então você vê, Murilo, ela nasceu em 1908. Você lê a história dela, a maneira como ela foi, o casamento dela com o Jean-Paul Sartre, né? Que é um casamento aberto numa época, mesmo ela vivendo na Europa, numa época em que aquilo era impensável. E aí, agora eu estou lendo a biografia dos dois, do relacionamento dos dois, eles tinham um casamento muito aberto, mas era muito aberto. Então, e é uma história muito controvertida, porque ela foi acusada, por exemplo, de ter relacionamento com alunas, ela era professora. Ela foi demitida de uma escola por ter sido acusada de ter seduzido uma menina de 17 anos. Então, nós estamos falando de uma coisa assim, que era... assim, hoje, nós estamos... falar disso é uma coisa que ainda assusta, né? Então, nós estamos falando disso da década de 60, né? Então, realmente é uma mulher muito diferenciada. Por hoje ficamos por aqui. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidcast tem a edição do Rodrigo Leone, roteiro de Paulo Apolinário e está disponível nas plataformas de áudio. Não deixe de dar 5 estrelas no Spotify, siga no Apple Podcast, na Amazon Music, favorite no Deezer e se inscreva no Google Podcast ou no YouTube. Você ouviu Revidcast, o podcast da Revide.